Então, interessante é que eu recebo muito essa pergunta, né? Principalmente nos atendimentos. Normalmente é quando a pessoa está ali no início do processo, está sentindo muita dor, está muito envolvida emocionalmente com a situação e sempre me faz essa pergunta mais de uma vez, a mesma pessoa mais de uma vez. E eu, com muito carinho, explico a mesma coisa mais de uma vez. Eu explico cientificamente o motivo desse comportamento. E esse comportamento ele é previsível. Então eu já conto o que vai acontecer nos próximos tempos, o que tem nesse comportamento. E vou pontuando de forma geral o comportamento em relação a arrependimento, porque te ama, porque está arrependido. E a pessoa ali muito envolvida emocionalmente fala: Não, Alessandra, não é possível. Você não sabe o que você está falando, você não sabe o que eu estou passando, o que eu estou ouvindo. E eu falo: Gente, o seu marido, ele é um ser humano, então ele está dentro desse padrão. E é isso que acontece, e é isso que vai acontecer. A não ser que ele seja um extraterrestre. Se ele não é um extraterrestre, o comportamento é mapeado e previsível. Então, por trás do repúdio, tem toda uma explicação, todo um amor, todo um arrependimento. E eu sei o quanto é desafiador para vocês acreditarem em mim na hora que eu estou falando. Normalmente, só meses depois que vocês voltam e confirmam, dizendo: Poxa, Alessandra, você estava coberta de razão, eu vi que realmente foi isso e tal. Então, hoje, muito para essas pessoas também que sempre me perguntam, que sempre ouvem a minha explicação, nada melhor do que uma autoridade, nada melhor do que alguém que passou por isso, que tem a experiência para falar sobre repúdio. Sobre sofrer o repúdio? Não, sobre repudiar. Sobre o que está pensando ao repudiar. Então, e aí antes de eu falar um pouco sobre isso, deixa eu dar um adendo ao que você falou. Você falou assim, ó, a maioria das pessoas, né, sofrem repúdio, né, vem com a pergunta por que eu estou passando por repúdio no início ali do deserto. Mas tem muita gente que estende essa pergunta do repúdio. Estou com 1 ano, e ele continua me repudiando. Estou há 2 anos, ele continua me repudiando. Estou há 3 anos, ele está me repudiando. É porque não caminhou no deserto. Isso. Que parou. É porque, na verdade, o repúdio ele não é só uma ação de quem repudia. O primeiro ato é do autor do repúdio. Ele vai lá e repudia. Mas aí tem o segundo momento, da pessoa que parece que não entendeu o processo, não se posiciona e fica indo atrás de quem está te repudiando. É o que a Alessandra falou. Ele é um ser humano, ele não é um extraterrestre. Ele já repudiou. Você vem e vai repudiar de novo. Você vem e vai continuar repudiando, porque esse processo ele é repetitivo, porque ele já disse, não quero. Essa é a ação dele nesse momento. E aí, se a outra pessoa fica ali buscando, pedindo, implorando, pelo amor de Deus, não me larga não, não me abandona, volta para mim. O que ela vai receber? Repúdio. Porque é só o que esse homem tem para dar nesse momento, esse homem ou esta mulher, né? É só o que essa pessoa tem para dar nesse momento. Repúdio. Então, a gente tem que ter, nesse momento, um mínimo de clareza. Na verdade, a gente já fez uma live sobre isso, os 5 passos para ficar de pé, né? Aceitação, o entendimento de quem eu sou, seguir em frente, ou seja, depois vocês buscam essa live aqui no meu canal. 5 passos para ficar de pé. Fazendo esses 5 passos, acabou o repúdio. Não tem como você sofrer repúdio se você não está perto daquele que te
repudiou uma vez. Então não tem como. Como funciona a cabeça de um homem? Uma observação antes. O Ivan estava falando, né? Você vai atrás, ele repudia. Você vai atrás, ele repudia. Ir atrás não é ir atrás somente fisicamente. Uhum. Você pode falar assim, mas eu não vou atrás fisicamente, mas eu não ligo. Mas aqui, você está indo atrás? Emocionalmente, você está indo atrás? Ou você soltou? Se você não soltou, você está indo atrás. Então, continua o repúdio, se você não soltou. Isso. Então, vamos lá. Como funciona a cabeça de um homem quando ele decide repudiar a sua mulher? Primeiro, o homem, quando ele decide repudiar a sua mulher, porque dentro da mente dele, dentro do entendimento dele, esse casamento ele não existe mais, já acabou, e a mente dele está toda voltada para fora de casa. Ele já não olha mais para dentro de casa, ele já não enxerga mais essa mulher como esposa dele. E aí eu não estou dizendo que ele está certo, nem que ele está errado, só estou dizendo como funciona. O olhar dele é todo voltado para fora. Então ele foi lá, conheceu alguém, se apaixonou e ele entendeu que aquela nova mulher é a mulher da vida dele. Que ele vai ser muito feliz e que ele tem direito de ser feliz. E agora ele vai embora. Então, na cabeça dele, a esposa, naquele momento, é o que atrapalha ele de ser feliz. Ela é um impedimento para ele ser feliz. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar ficar afastado dela. E por que ele repudia? Por que ele faz mal? Por que ele fala palavras agressivas? Porque, no fundo, no interior desse homem, esse homem ele sabe o quanto ele é apaixonado por essa mulher e o quanto uma conversazinha suave e amorosa vai fazer ele mudar de ideia. Então, no primeiro momento, ele busca âncoras, ele busca criar muros entre ele e a esposa, que naquele momento ele tem certeza que não vai fazer ele feliz mais. E para que ele não caia numa cilada, que ele não retroceda, ele entende que ele precisa ser agressivo, ele entende que ele precisa manter uma distância, ele entende que ele precisa colocar ela no lugar dela. Porque se naquele momento ele cria uma relação amorosa, educada, respeitosa, o inconsciente dele sabe que essa relação vai fazer com que eles retornem. Por quê? Porque no fundo, este homem é apaixonado por esta mulher. Este homem tem ligações profundas com esta mulher. Então, se esse cara ele decidiu que ele não vai ficar mais nesse casamento, seja lá qual for o motivo, seja lá qual for a neurose, a loucura que deu na cabeça dele para ele decidir sair de perto de quem ele ama profundamente, ele precisa sustentar esta situação. E a forma dele sustentar é criar muros, porque existe uma ponte gigantesca que flui daqui para lá e de lá para cá. Essa é a ponte. Eu preciso, se eu quero me separar, eu preciso explodir essa ponte e criar um muro entre nós. E o muro entre nós chama-se repúdio, num primeiro momento. Uma boa noite para todos e até lá. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Uma excelente noite para vocês.